Fala pessoal, tudo bem? Hoje, pessoal, eu queria falar um pouco da Bíblia, mas não só da Bíblia, né? Mas também de outros assuntos que envolvem a Bíblia na questão de epígrafe. A Bíblia, que eu estou aqui com uma Bíblia de Genebra, a Bíblia, eu costumo dizer aqui no canal que ela não foi escrita em português e nem em 2023, né? Só que além disso, pessoal, a Bíblia também, ela não foi escrita como nós temos hoje. Na verdade, eles escreviam em papiros, que eram chamados assim, ó, rolos. Então o autor ia lá, escrevia lá tudo, e vai ao Elohim e disse Adonai, não sei o que, aí ele fazia um rolo, um livro. E esses rolos que eles escreviam, eles eram contínuos. Não tinha essa divisão moderna que nós temos hoje de capítulos e versículos. Isso é mais recente. E é muito bom, não tem nenhum problema nessa divisão de capítulos e versículos. É mais fácil para você localizar algo específico num texto muito grande. Você pega, por exemplo, um livro que nem o profeta Isaías, que é enorme de grande, então ia ser muito difícil você localizar algo ali se não tivesse essas divisões. Até porque os rolos que eles escreviam nem sempre eram contínuos, como a gente tem aqui na Bíblia. Às vezes era um rolo, depois outro rolo, depois outro rolo, e depois foi tudo compilado num livro só. Agora, o problema disso daí, pessoal, está na questão das epígrafes. Epígrafe é uma palavra polissêmica, que além de significar escrito com a própria mão, epígrafe também pode ser um título, uma manchete. Então, a maioria das Bíblias, elas têm epígrafes a cada momento que eles vão pular de um assunto para o outro do texto. Que nem, por exemplo, aqui, ó. 2 Coríntios 13, Paulo promete investigar e castigar. Então, isso daqui que está em negrito aqui no texto, isso aqui não foi Paulo que escreveu. Isso aqui foi uma epígrafe. Então, quando eles fizeram essa divisão de capítulos e versículos, eles encheram a Bíblia de epígrafes. O primeiro versículo da Bíblia, acredita-se que é uma epígrafe de Moisés, né? A Bíblia de Jerusalém comenta. Porque ali parece que não é parte do texto, ali parece que é uma epígrafe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas fora esse detalhezinho, o resto não tem epígrafe, só na Bíblia, não na Escritura. Agora, o problema da epígrafe é que ela induz o leitor a ler algo que não está no texto, porque a pessoa já é pré-condicionada a ter uma informação que nem sempre bate com a epígrafe. Por exemplo, Isaías 14. Quando chegava no versículo 12, a maioria das Bíblias, depois não tem Ferreira de Almeida aqui, eu só tenho Bíblia de Estudo. A maioria das Bíblias, eles colocavam ali uma epígrafe, no versículo 12, colocava assim, a queda de Lúcifer, ou a queda de Satanás. Aí o versículo 12 já começa dizendo, como caíste do céu, ó Lúcifer, que é assim que eles traduziam, né? Tu que debilitava as nações, não sei o quê. Então, só por causa da epígrafe e desse contextozinho, a pessoa ignora que estava lendo um texto contínuo, que ele estava falando ali de um rei orgulhoso. Aí quando chega naquele versículo por causa da epígrafe, a pessoa é condicionada a acreditar que ele está falando da queda de um ser espiritual. Peraí, caiu do céu. Então é o diabo que caiu do céu. O homem não pode cair do céu. Aqui é a queda do diabo. E essas epígrafes e esses condicionamentos acabaram afetando a teologia histórica de todas as igrejas, de todas as vertentes. Porque a pessoa muitas vezes era pré-condicionada a acreditar que o autor estava falando de uma coisa que o autor não estava falando. Por isso que nós temos aqui exegese no canal. E vários exemplos eu poderia dar para vocês. Por exemplo, Mateus 24. Algumas Bíblias colocavam assim, o fim do mundo e a volta de Jesus. Que não tem nada a ver com o contexto. Mas até hoje a maioria dos cristãos acredita que Mateus 24 fala disso. De um fim do mundo e de uma volta de Jesus. Tudo por causa de uma epígrafe. Então se as pessoas lerem a Bíblia sem as epígrafes, ou tentar ignorar a epígrafe e ler o contexto, elas vão conseguir se aproximar um pouco mais daquilo que o autor quis dizer. Tá bom? E esse problema de epígrafe, pessoal, hoje em dia, eu costumo dizer que é o problema das manchetes. Que a manchete é como se fosse uma epígrafe. E hoje em dia tem muitos blogs por aí, é por isso que a gente fala muito de regulação da mídia. Eu sei que as pessoas são contra, mas tem que regular. Eles pegam uma notícia que às vezes até é verdadeira, um fato que aconteceu, mas eles colocam uma manchete falsa, induzindo a pessoa a entender outra coisa daquela notícia. Por exemplo, tem um perfil aí no Twitter, que é de um blogueiro, o nome acho que é Jornal da Cidade Online, alguma coisa assim. É um blogueiro de extrema direita, né, bolsonarista. E eles criam as manchetes mais absurdas para os fatos que têm acontecido no Brasil. E quando você vai ver a notícia, não tem nada a ver com a manchete. Mas as pessoas são induzidas a isso. Por exemplo, ontem eu estava lendo lá, apareceu para mim no Twitter, uma manchete deles dizendo assim, Lula bate de frente com o Xandão e ele pode acabar se dando mal. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Lula está atacando o Alexandre de Moraes, ele está fazendo que nem o Bolsonaro, que chamou o Moraes de canalha, de vagabundo, que falou que não ia obedecer às ordens do Moraes. O que está acontecendo? Aí eu fui teclar a notícia. Quando você vai ver, eles estão falando daquela fala do Lula, lá no Uruguai, que o Lula falou que o impeachment foi golpe. O Lula não mencionou o Alexandre de Moraes, não mencionou o STF, e não tem nada a ver com o STF. Ele só falou que foi um golpe,
Porque é uma leitura que o PT faz desse episódio. Se foi um golpe ou não, cabe uma discussão até sobre isso. Mas o fato é que o Lula falou, foi um golpe, companheiro, Michel Temer deu um golpe e destruiu tudo que nós fizemos em 13 anos. O que tem a ver isso com o Alexandre de Moraes, ou que ele vai se dar mal, ou que ele está brigando com o Alexandre de Moraes? O que tem a ver? Não tem nada a ver. Mas o autor do blog, ele cria uma manchete mentirosa para dar a entender ao leitor que o Lula está confrontando o Alexandre de Moraes, porque o impeachment foi validado pelo STF, sendo que não aconteceu nenhuma tensão ainda. É só uma manchete para poder jogar com a mente das pessoas. É uma conspiração, para você poder manipular as pessoas. Até porque bolsonarista acredita em tudo, né? Eu acho que tem bolsonarista até hoje que acha que o Alexandre de Moraes está preso. E essa fala do Lula é bem infeliz, né? Desnecessária também, né? Até porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Lula só voltou a ser presidente porque o próprio Alexandre de Moraes bateu de frente com o Bolsonaro, sendo que o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, que segundo ele é golpista. Então, o Lula está criando um castelo de areia que é desnecessário. Ele está criando umas briguinhas que não tem necessidade, ainda mais no momento tenso que a gente está no Brasil. Por isso que eu falei que o PT tem que ser criticado e cobrado também. Se eu fosse o Lula, ficava um pouco mais de boca fechada e focava mais nos assuntos que precisa do que essas bobagens. Mas voltando ao tema do vídeo, tá? Esse já é outro tema. Mas voltando ao tema do vídeo, mas só por causa dessa manchete, quando você vai ler os comentários no Twitter, você vê que as pessoas acreditam. Eu acho que não sei, vou chutar a metade para ser justo. 50% das pessoas que seguem essa página, elas nem sequer leram o que estava ali na matéria. Não leram, elas viram só a manchete e já acreditaram e saíram espalhando. Então as pessoas veem esse tipo de manchete, como se fosse a epígrafe da Bíblia, e as pessoas não sabem nem do que se trata e saem espalhando e criticando. Ah, agora quero ver o Xandão agir com o Lula que nem ele fez com o Bolsonaro, quero ver, quero sangue, quero treta. Não tem nada a ver a notícia, como costumo falar aquele ditado antigo, não tem nada a ver o cu com as calças, mas as pessoas acreditam nisso. E eu sei, eu entrei uma vez num grupo aí que eu fui adicionado recentemente, que tinha um bolsonarista, que ele falava as mesmas coisas. As urnas foi fraudada, eu sei, o Lula ganhou ele falou que o Bolsonaro ganhou com 70% dos votos, o Lula teve menos de 20% dos votos e ele podia aprovar. Cadê a prova disso? A prova são esses blogs bolsonaristas que eles manipulam as notícias e criam mensagens mentirosas. Por isso que eu criei aqui no canal essa sériezinha desmentindo o bolsonarista, porque é absurdo. Vocês viram aquela mulher lá, parece que ela foi até do SBT, do Até Agora, ela pega e fala que tem uma lei que vai legalizar a profissão de bandido. Bandido não é nem profissão, né? É fora da lei. Mas ela cria um vídeo dizendo que vão legalizar a profissão de bandido. A maioria dos bolsonaristas vão acreditar nisso. Falar, bandido agora vai ser legalizado. Porque além de ser absurdo, né, pessoal? Não tem como, é inconstitucional. Para quem não sabe, do Brasil você não pode criar uma lei que vá contra a Constituição. Ou seja, que seja inconstitucional. Inclusive eu, que tenho vontade de entrar na política, eu sei disso. Eu acho engraçado como muitos deputados não sabem, né? Por exemplo, aquele Gustavo Gay lá. Essa semana ele já fez um vídeo falando exatamente da mentira que eu já tinha desmascarado aqui. Que quem paga lá o calote do BNDES é o povo. Que não tem nada a ver. Sendo que é muito simples, pessoal. É só digitar aí bnds.gov.org, sei lá o que, BR, Brasil. Você vai no site oficial do BNDES e você vê a matéria do BNDES. Você vai ver que não tem nada a ver essas mentiras que eles estão fazendo. Tá bom? Enfim, a gente vai viver um períodozinho aí de mentiras. Tudo baseado em manchetes e notícias. E mesmo os que leem a notícia são que nem os que leem a Bíblia. Eles leem aqui já pré-condicionado a acreditar naquela falsa epígrafe. Ah, que ele caiu do céu, é um ser espiritual. É exatamente o que está acontecendo. Então, finalizando o vídeo aqui, pessoal, foi só uma reflexão. Tentem ler sempre a matéria do que vocês leem, não só a manchete ou epígrafe. Que nesse vídeo aqui, eu estou colocando um título bem diferente, que não tem nada a ver, que não dá nenhuma pista do que eu estou falando no vídeo, justamente por isso. Porque eu sei que na internet a gente chama de clickbait, né? Porque eu sei que as pessoas vão ficar curiosas para saber do que eu estou falando e vão ver. Vocês viram como é fácil manipular as pessoas só com manchetes? Tá bom? Então tá aí, quem gostou dá like no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance do vídeo, ativa o sininho aí quem é inscrito, tá? Aliás, se a gente não se ajudar, pessoal, a gente nunca vai sair dessa mesmice aqui do canal. A gente tem que se ajudar, engajamento, dar like, essas coisas. Senão o canal uma hora vai acabar acabando mais cedo do que a gente imagina. Tem que ter essa forcinha, um pouquinho de ajuda, tá bom? Então quem puder dar um like no vídeo, comente o que achou, ativa o sininho, tá bom? Isso ajuda um pouco a aumentar a atividade do canal, tá bom? Paz a todos.